com o nosso Hora do Blush. Agora para mais uma notícia. Os números atualizados da população brasileira em Portugal confirmam a tendência crescente de imigração para o país europeu. Hoje, mais de 106 mil brasileiros estão registrados legalmente no país, um aumento de 23%. É a maior quantidade de brasileiros legalizados no país desde 2012. Seja por ambição profissional, pela demora em conseguir uma vaga no mercado português dentro da área de formação, os imigrantes brasileiros mais qualificados são aqueles que fazem pós-graduação ou mestrado nas universidades do país, tendem ao empreendedorismo. Quem não planeja empreender a curto prazo sofre na busca por emprego em um mercado de trabalho com reduzidas possibilidades. A regularização pode superar os 4 meses entre uma entrevista e outra e mais alguns meses até a emissão do documento. Direto de Portugal, a gente falou com o advogado Leonardo de Almeida, especialista em direito imigratório, e ele orienta que as pessoas devem sempre se informar pelos meios oficiais. Vamos ouvir o Leonardo. O governo português tem implementado políticas voltadas para o imigrante, né? Em especial ao estudante, que hoje pode vir residir em Portugal na condição de estudante, mas também ele pode requerer autorização para trabalhar, ele pode trazer o familiares diretos, ele pode abrir até um pequeno negócio, ainda que ele tenha vindo como estudante, mas que ele notifique o Serviço Estrangeiro de Fronteiras, e hoje é o que a lei diz a respeito. Outra coisa importante que você tem que estar atento, que é o seguinte, o aumento de pessoas vindo, essa quantidade de pessoas que vêm cada vez mais para Portugal tem que estar acompanhados, né? Você que hoje pretende vir residir em Portugal tem que estar atento principalmente às informações que são veiculadas. Então muita coisa fica perdida na internet, no ar, muitas coisas falam que não são verdadeiras e muita coisa também deixa de ser falada. A exemplo do quanto você, estudante, pagará para estudar em Portugal. Tá? Se você observar pela ótica da licenciatura hoje, por exemplo, um brasileiro em Portugal vai pagar em torno de 4.500 a 6.000 euros para estudar, ao passo que um português paga 1.000 a 1.500 euros. Isso praticamente ninguém diz. Então, fica a dica de vocês fazerem a busca por uma ajuda especializada no assunto, tá bem? E façam também uma pesquisa através dos órgãos oficiais. Fica aí as dicas para você que quer hoje ir residir em Portugal. Pois né? Partiu Portugal? 3. Hoje existem 13 mil brasileiros inscritos em cursos de nível superior lá no país. Agora é o seguinte, eu vou falar de pessoas próximas a mim, da minha pequena bolha. Eu conheço pessoas que foram para estudar, para fazer pós, inclusive uma colega minha jornalista foi para lá e tá estudando, mas aí ela também tinha família lá, os avós são portugueses, embora morem no Brasil, mas ela tinha família e também a língua. Obviamente uma língua semelhante à nossa, né? Facilita. Mas aí ela tem até a cidadania, né? Assim, não se sei. Você tem a voz, você tem a cidadania. Não sei se ela tirou. Mas, conheço pessoas que foram trabalhar, tentar a vida lá. Pessoas que têm uma formação superior aqui, por exemplo, uma amiga minha que é formada em dança, que foi pra lá, mas ela não trabalha lá na área, ela trabalha com outra coisa, ela estava trabalhando numa lanchonete, enfim. E tem o terceiro grupo de pessoas que sim, foram pra lá pra trabalhar na mesma profissão que exerciam aqui. Agora, o que eu pude perceber conversando com essa minha amiga que não foi, que é formada em dança aqui no Brasil e foi pra lá, ela disse que não é fácil você entrar no mercado lá dentro da tua formação, entendeu? Porque acho que às vezes as pessoas têm essa sensação que elas vão sair daqui, por exemplo, eu sou jornalista, eu vou chegar lá e imediatamente eu vou ingressar no mercado do jornalismo, sem ter uma coisa pré-vista aqui, entendeu? Então acho que às vezes dá essa falsa sensação de que chegar lá vou imediatamente conseguir uma coisa na minha área. Não é bem assim pelo que ela me contou. Eu tenho uma história, eu conheço uma pessoa que foi para Portugal e aí você tem que contar também com a sorte, às vezes, né, com a falta de sorte. E aí esse rapaz, ele foi para Portugal e foi enganado lá, tomou um calote, perdeu a moradia, não tinha mais dinheiro e onde morar. E ele teve que dormir num local precário, enfim. Então, com esses conselhos aí desse advogado de direito imigratório, o Leonardo Almeida, as pessoas devem realmente olhar as informações oficiais mesmo, porque tem muita agência, leva você. Eu tenho muitos amigos que moram nos Estados Unidos, né? E eles falam que tem se você não passou ainda pelo golpe dos 50 mil dólares, você ainda não está apto, sabe? Tipo assim, não, você perdeu, então agora você pode
se dar bem aqui. Que imigração não é fácil, nem para nenhum lugar. Nenhum lugar. Sempre tem a promessa, a economia em Portugal tá bem promissora, e as pessoas acham que vai ser fácil, né? E não é, você tem que se preparar. Tem que se preparar. Nem sempre, é o que eu falei, nem sempre você vai chegar lá com uma formação superior aqui e vai conseguir imediatamente ingressar naquilo que você trabalhava no Brasil. Mas aí eu acho que tem gente que tá afim. Essa minha amiga tem 30 anos, não tem filho e tudo mais. Ela foi num outro espírito mesmo de, sabe, de tentar uma coisa nova, e foi no espírito de trabalhar em outras funções também. Quer dizer, ela sabia aberta, disso. né? E ela sabia disso, entendeu? O que a gente pode falar aqui, reforçando a sonora do Leonardo, é justamente isso. Se informar antes de ir, não achar que tá bom pra caramba, entendeu? Mudar a sua vida inteira, porque às vezes acontece isso. Leva a família toda, né? A mãe, o pai, 3 filhos, não sei o que, e chega lá, o cenário não é bem, né, o que você acha que é aqui no Brasil, né? Porque tem assim, em Portugal não existe a barreira do idioma, todo mundo vai se entender, mas existem barreiras culturais, barreiras de comportamento, barreiras de lei, várias coisas que às vezes você não é bem visto em determinados lugares. Porque, por exemplo, Londres votou maciçamente a favor, contra o Brexit, né? A saída do Reino Unido da União Europeia. Mas o resto da Inglaterra votou contra. E aí, você vai morar em Manchester, em York, nas outras cidades, e vai enfrentar uma série de problemas de não ser aceito. Então, nas grandes capitais, ok, você morar em Lisboa, talvez, mas e no resto do país? Então, as pessoas têm que considerar muita coisa, e principalmente o preço da saudade, que eu sentiria do Flamengo e da Portela. Das suas paixões, suas 2 maiores paixões, já né? Já pensou? Sem jogo do Flamengo, Ana, sem Maracanã? Não. Como é que ia ser? E aquela feijoadinha na Portela, hein? Oh, eu ai.